Olá, amigos e amigas da Rádio Teletema de Lajeado, Rio Grande do Sul. Diogo, obrigado pela oportunidade que tu estás me dando de desenvolver algumas reflexões sobre o tema surdo-cegueira. Espero que eu possa colaborar com alguma coisa útil, definitivamente útil. Para início de conversa, é interessante conceituar a surdo-cegueira. Conceituar a pessoa surdo-cega. Quem é a pessoa surdo-cega? Pessoa surdo-cega é aquela que um sentido não compensa a falta do outro. Ou seja, a visão não compensa a audição, a sua falta. E a audição não compensa a falta de visão. Quando falamos de surdo-cego, estamos falando de uma pessoa que não pode escutar e não pode enxergar. Ou seja, é uma deficiência única, mas em uma só pessoa. Quando falamos em surdo-cegueira, não falamos de cego mais surdo ou de surdo mais cego. É uma deficiência única. E este conceito que eu acabei de falar é muito importante. Compensação. Por exemplo, como uma pessoa cega compensa a sua cegueira? A pessoa cega compensa a sua cegueira pela audição. Ela escuta. É o caminho que ela tem para compensar a sua perda. E como uma pessoa surda compensa a surdez? A pessoa surda compensa a surdez porque ela enxerga perfeitamente bem. E o surdo cego? Aí que está a questão. A pessoa surdo-cega não tem nenhum e nem outro para compensar. Não em uma totalidade, não em uma questão boa. Pode haver resíduos, sim, mas esses resíduos também não vão ajudar muito. Aí temos a pessoa surdo-cega. É uma deficiência muito específica. Sim, muito específica. Vamos agora classificar a pessoa surdo-cega. Em geral, temos dois grandes grupos. O surdo-cego pré-simbólico, que é aquela pessoa que adquiriu a surdo-cegueira antes da estruturação da língua. E temos o surdo-cego pós-simbólico, que é aquela pessoa que adquiriu a surdo-cegueira depois da estruturação da língua. Acredito que vocês perceberam que a surdo-cegueira pré-simbólica é de altíssima complexidade. Sim, não serei eu a dizer que é fácil. Não, não é nada fácil atuar, trabalhar, agir com uma pessoa surdo-cega pré-simbólica. A barreira do pré-simbolismo é algo devastador para o ser humano, mas existem sim metodologias de ensino com muita força, dedicação e, acima de tudo, iniciar uma estimulação adequada desde pequeno é fundamental. Se isso acontecer, existe uma grande possibilidade de vencer a barreira do pré-simbolismo. Nem todos vão conseguir, mas alguma habilidade de vida diária, principalmente, esta pessoa terá uma chance de aprender. Os surdo-cego pré-simbólico falam na sociedade surdo-cego congênito. Eu, particularmente, não aconselho fazer isso. Não aconselho usar a palavra congênito. E por quê? Basta saber o significado da palavra congênito. Congênito significa estar presente ao nascimento. Porém, estar presente ao nascimento não significa que esta pessoa não tenha um resíduo, de certa maneira, funcional. Por isso, a palavra congênito, ela é dúbia. Eu não aconselho usar. O mais correto é pré-simbólico, para ficar bem concentrado na questão do pré-simbolismo, bem concentrado na questão da surdo-cegueira antes da estruturação da língua. Se a gente fala surdo-cego congênito, ora, eu também então sou um congênito, porque eu nasci com as minhas deficiências. Porém,
Eu nasci com 20% de visão e 20% de audição. Esses resíduos, mesmo que baixos, me proporcionaram aprender. Logicamente, com apoio do meio, com apoio da família e das pessoas mais próximas. E, na verdade, eu sou um surdo-cego pós-simbólico. Por isso, esta confusão tem que cuidar para não fazer. A palavra congênito não é interessante neste momento. O correto é surdo-cego pré-simbólico e surdo-cego pós-simbólico. Já o surdo-cego pós-simbólico, aí sim é aquele que adquiriu a surdo-cegueira depois da estruturação da língua. Este caso é bem mais simples. Simples, entre aspas, obviamente. Ele tem um grau de complexidade. Mas o surdo-cego pós-simbólico, em geral, ele vai ter uma comunicação. Ele vai ter um meio de comunicação. E por ter este meio, as coisas se tornam mais simples um pouco. A grande dificuldade do pré-simbólico é que ele tem que aprender uma comunicação. Ele tem que aprender um meio para interagir com o mundo. E o pós-simbólico não, ele vai aprender isso naturalmente. Aí as coisas se tornam mais fáceis um pouco. Nenhum surdo-cego pré-simbólico é igual a outro, e nenhum surdo-cego pós-simbólico é igual a outro. Eu nunca trabalhei com dois surdos-cegos iguais. Não importa a categoria que ele for. A distinção entre os surdos-cegos é altíssima. É praticamente impossível a não individualização. Nós, educadores de surdos-cegos, o primeiro passo é individualizar, porque é impossível juntar por causa das suas características únicas, específicas e indivisíveis. Cada surdo-cego vai ter, por exemplo, o seu meio de comunicação, e cada um com o seu meio vai agir de uma determinada maneira, vai ter que ser trabalhado de uma determinada maneira, estimulado individualmente. Essa questão da individualização que é uma das grandes barreiras na surdo-cegueira, porque, em geral, o nosso meio educativo não atua desse jeito. O nosso meio educativo busca o chamado todo, e em surdo-cegueira isso muito pouco vai funcionar. Outro detalhe de suma importância: na surdo-cegueira pré-simbólica é muito, mas muito frequente outras deficiências adicionais. Em geral, a surdo-cegueira pré-simbólica é muito produzida por síndromes, por doenças raras, por infecções relativamente graves ou muito graves. Estas síndromes, infecções, vírus, bactérias causam a surdo-cegueira e podem causar outras deficiências. Muito provável a deficiência intelectual, até mesmo autismo e deficiências físicas motoras. Se isso acontecer, temos então um surdo-cego pré-simbólico com outras condições. E o que vai acontecer? Sim, será mais complexo ainda. O que já era complexo será mais ainda. No caso dos surdos-cegos pós-simbólicos, é a mesma situação, só que de menor monta. Eu conheci, de cada 10 surdos-cegos pós-simbólicos, eu conheci 4 que tinham outras condições, principalmente deficiências físicas, motoras ou algo assim. No meu caso é essa. Eu sou surdo-cego pós-simbólico, tenho hidrocefalia e tenho osteogênese imperfeita, mais conhecida como ossos de cristal. Ou seja, eu tenho uma carga bem alta de deficiência física por causa das minhas fraturas no decorrer da vida. Eu caminho, sim, porém com muita dificuldade e com muito cuidado. Além da surdo-cegueira, da hidrocefalia, que eu tive de trocar a válvula 5 vezes, a osteogênese imperfeita é bastante penosa, é bastante pesada para mim. Um acidente mais forte vai me causar fraturas e lesões.
O que eu quero deixar claro é que a surdo-cegueira pode sim estar associada a outras condições. É isso que eu estou tentando deixar claro para todos vocês. Claro que existe a surdo-cegueira limpa, que bom, mas é bastante frequente a surdo-cegueira com outras condições, o que nós chamamos de multideficiência. É de suma importância destacar os meios de comunicação das pessoas surdo-cegas. Em geral, o surdo-cego pré-simbólico vai iniciar a sua estimulação para obter um meio através de objetos concretos, objetos de referência concretos. Uma comunicação através de objetos. Depois pode evoluir para sinais, desenhos, enfim, e assim pode acontecer algo interessante. Já os surdos-cegos pós-simbólicos, aí a comunicação é mais fluente. Sempre entender que a grande barreira da pessoa surdo-cega está na comunicação receptiva. A esfera comunicativa tem duas vias: a comunicação receptiva e a comunicação expressiva. A grande barreira da pessoa surdo-cega está na comunicação receptiva. Se ela não consegue receber a comunicação, logicamente ela não vai conseguir expressar. Sem audição e sem a visão, ela vai ter que ter um meio efetivo de comunicação receptiva. Um meio que ela possa receber a comunicação. Existem vários meios que aqui seria impossível destacar. Tem a língua de sinais tátil, tem a escrita na palma da mão, tem o braille tátil, tem objetos de referência, tem muitas tecnologias. Eu vou destacar a minha comunicação, porque estamos num programa de rádio e o tempo também não é muito amplo. Vou usar eu como exemplo. Como eu recebo a comunicação? Através da escrita na palma da mão. O que é a escrita na palma da mão? O dedo indicador da pessoa é a caneta. E ela escreve na palma da minha mão as letras de forma, uma sobre a outra, formando palavras e assim frases. Tentem fazer isso vocês mesmos. A pessoa com o dedo indicador desenha a letra na palma da minha mão, uma sobre a outra. Ela forma frases. E eu compreendo e respondo através da fala. E assim a comunicação se estabelece. A comunicação receptiva, através da escrita na mão, e a expressiva, eu uso a fala. E assim a comunicação flui. E assim eu me desenvolvo. Lógico que a escrita na mão tem que ter paciência e tem que ter proximidade. Ou seja, a pessoa que está comigo tem que ter paciência. Ela não pode correr, ela não pode escrever muito rápido na minha mão. E ela tem que encostar em mim. O dedo dela tem que encostar na palma da minha mão. Nada para surdo-cego vai acontecer correndo. Nada. Nós estamos numa outra rotação, porque justamente não temos o sentido de distância. Não temos audição e visão perfeitos. Por isso, a nossa rotação é outra. Não é igual a uma pessoa que pode ouvir e pode enxergar. Uma pessoa cega, por exemplo, está muito mais à frente do que um surdo-cego, no quesito rotação. Uma pessoa cega é muito mais rápida, porque ela pode escutar. Ela se vale da audição, já falei isso. Uma pessoa surda, igual. A rotação dela é muito maior do que a rotação de uma pessoa surdo-cega, porque ela usa sua visão. Já falei isso também no início. Essa questão da paciência e da proximidade são fundamentais para se desenvolver a comunicação para a pessoa surdo-cega. Quem não tem paciência e quem não quer se aproximar, esqueça, nem inicia nada com surdo-cego porque não vai dar certo. Nós precisamos de paciência e proximidade. No meu caso, eu também uso tecnologias assistivas que me possibilitam a comunicação receptiva e expressiva. Eu sou totalmente surdo
mas tenho 1% de visão do olho direito. Este 1% é vulto, sombras e só isso. Mas com um potente ampliador de telas no computador, que produz um alto contraste, além de um tamanho muito elevado das letras, eu consigo ler na tela do computador. Também uso estes programas de ampliação no celular. O computador e o celular ainda me possibilitam receber a comunicação. Ainda. Até quando eu não sei. Eu vivo cada dia. Eu não vou pensar, não vou sofrer por antecipação. Eu não vou pensar no que vai acontecer amanhã. Eu vou seguindo com firmeza cada dia. Estas tecnologias me ajudam a comunicar. Eu recebo a comunicação por elas e me expresso por elas. E assim, sigo me desenvolvendo e colaborando com a humanidade. Eu tenho 44 anos. Por toda a vida tive minhas deficiências. Por toda a vida tive minhas barreiras. E o passar do tempo, logicamente, eu não estou dormindo. Como a gente diz, eu me virei nos 30. Com a ajuda da família e de pessoas próximas, eu fui à luta. Caindo, levantando, a gente vai aprendendo. Eu fui aprendendo, eu fui me adaptando, eu fui construindo ferramentas para que eu pudesse seguir minha caminhada. E assim foi, e assim é até agora. Eu sou especialista em educação especial pela UFSM. Eu já estive em mais de 30 países, palestrando, dando cursos e tudo mais. Eu tenho um vasto currículo e uma bagagem enorme. Eu sou uma pessoa relativamente conhecida no Brasil e no mundo. No passado, eu trabalhei no governo do estado do Rio Grande do Sul. Eu já estive em Lajeado, muitas vezes. Muitas pessoas de Lajeado me conhecem. Lógico, eu me destinei mais ao mundo da educação de pessoas com deficiência, acessibilidade, inclusão e tudo mais. Por isso, as pessoas às vezes não se recordam, porque elas não têm associação com isso. Elas são de outras áreas. Inclusive, sábado, eu dei palestra para um curso de enfermagem da cidade de 3 de Maio. Amigo Diogo e ouvintes, é bem complicado realmente eu ficar aqui falando, não é mesmo? Por isso, eu acredito que a nossa reflexão se finda por hora. Eu acredito que o que eu falei até agora pode ser uma introdução para todo mundo. Uma introdução para que as pessoas possam refletir. Uma introdução para que as pessoas possam, quem sabe, se colocar no lugar de uma outra pessoa. Se colocar no lugar de uma outra pessoa é muito importante para a inclusão social. Os ouvintes do teu programa, com certeza, agora, com estas reflexões, vão imaginar, vão pensar, e eu acredito que isso já valeu a nossa atividade. Eu vou deixar para os produtores do teu programa o meu contato de e-mail, o meu WhatsApp, o meu site, e a produção poderá passar para os ouvintes em um determinado momento. E quem desejar me escrever, quem desejar fazer contato comigo, por favor, sintam-se à vontade. Eu irei atender a todos. Diogo, um forte abraço e sempre estarei à disposição. Um abração para toda a comunidade de Lajeado. Um dia aí estarei. Abração, abração. Saúde e paz a todos. Obrigado.